com deficiência, da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projetos de lei número 1376 e 1557 de 2023, no primeiro turno, deputado Grego da Fundação. E projeto número 2467 no primeiro turno e 2064 de 2024 em turno único. Deputado professor Wendel Mesquita. Esta presidência avocou para si a relatoria do projeto de lei número 2603 de 2024 no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 4050 de 2022, em segundo turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e dá outras providências. Redistribua o relatório ao deputado Grego da Fundação, a quem indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Grego da Fundação. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 4050 de 2022. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei número 4050 de 2022 dispõe sobre normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e dá outras providências. A proposição em análise visa instituir normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e dá outras providências. Em a nossa análise no primeiro turno, concordamos com o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e esclarecemos que as deficiências ocultas podem ser definidas como condições físicas, mentais ou neurológicas, que, apesar de não aparentes de imediato, podem limitar movimentos, sentidos ou atividades das pessoas com essa condição, como o caso de deficiências auditivas, visuais, intelectuais e transtorno do espectro autista. Ao reanalisarmos a matéria, identificamos inconsistência no texto da proposição que pode dificultar a aplicabilidade da norma. Em seu artigo 1º, o projeto reconhece o cordão com desenho de girassóis como símbolo estadual de identificação de pessoas com doenças ocultas, mas se refere a ele como símbolo nacional. No artigo 2º, ao tratar das ações do Poder Executivo para promover o conhecimento da população sobre a importância de seu uso. Apresentamos, assim, o substitutivo número 1º ao vencido para alinhar os comandos. Na forma do substitutivo número 1, entendemos que o projeto pode contribuir para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, ao facilitar o reconhecimento daquelas com deficiências ocultas. Passemos à conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4050 de 2022 no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido. É esse o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Grego.
Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 270/2023, em segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, que institui a cessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista, na forma que menciona e dá outras providências. Redistribuo a relatoria ao deputado doutor Paulo e indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado doutor Paulo. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 270 de 2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei número 270 de 2023 visa instituir a cessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, na forma que menciona, e dá outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, retorna agora para o projeto a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 20, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise visa de instituir a cessão gratuita de ingressos para eventos desportivos às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e até 2 de seus acompanhantes, em praças esportivas e similares, das áreas de esporte, cultura e lazer realizadas no Estado, quando forem aplicadas penalidades pela Justiça Desportiva. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei número 270 de 2023, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é nosso entendimento, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer. Eu gostaria de aproveitar o momento de discussão para fazer uma seguinte observação com relação a esse projeto. Na realidade, alguém que estava ao meu lado, um colega deputado, perguntou por que não daríamos o ingresso gratuito para todos os deficientes intelectuais e autistas, etc., em todos os jogos, e não só no jogo que houvesse a penalidade da confederação, proibisse a entrada a compra de ingresso, a entrada de outras pessoas. Então, nós entendemos, conversei com o idealizador do projeto, ele disse o seguinte, que, na realidade, foi o colega Charles Santos, que geralmente o autista ou outros deficientes visuais, auditivos, intelectuais, não podem com barulho, com agitação. Então, quando você dá um ingresso gratuito para uma pessoa participar de um jogo normal, existe muita agitação, muito som, muito barulho, assusta esses deficientes, eles sentem mal, não conseguem ficar naquele ambiente. Por isso que ele achou propício. Quando se tem uma penalidade de um clube, não pode vender ingresso, não pode ter torcida. Então, seria o momento ideal para essas pessoas com deficiência, para assistirem, porque é um jogo sem torcida, sem barulho, sem muito som. Então, facilitaria assim, o momento dessas pessoas, assistiriam um jogo tranquilo, sem barulho. Por isso, eu gostei desse detalhe. Estou fazendo, então, essa observação que eu achei muito importante. Muito bem, em discussão, terminada a discussão, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 2.312, de 2024, em primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que institui a obrigatoriedade de empregadores realizarem adaptações no ambiente de trabalho para pessoas com deficiência, autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento no Estado.
redistribuo a relatoria ao deputado doutor Paulo e indago ao relator, então, o deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado doutor Paulo. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2.212, de 2024. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei número 2.212, de 2024, visa instituir a obrigatoriedade de empregadores a realizarem adaptações razoáveis no ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência, autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento no Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa obrigar todas as empresas que dispõem de cotas de contratação de pessoas com deficiência a realizar adaptações razoáveis nos ambientes de trabalho, para que essas pessoas, e também as que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento, possam usufruir de seus direitos e liberdades fundamentais, em igualdade de condições e oportunidades em relação aos demais trabalhadores. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 22, projeto de lei número 2.212 de 2024, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Altera a lei número 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados ao caput do artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte inciso 9 e o parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, inciso 9. A promoção de ações voltadas para o acesso e inclusão da pessoa com deficiência ao trabalho digno em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Artigo 2º. As ações a que se refere o inciso 9 do caput devem incluir adequações dos ambientes de trabalho, por meio da realização de adaptações razoáveis, do uso de tecnologias assistivas e da remoção de barreiras que dificultem ou impeçam a inclusão no trabalho das pessoas com deficiência. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo, pelo parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecer e redação do projeto de lei número 2.486/2024, que declara de utilidade pública a Associação Autismo e Possibilidades, com sede no município de Lagoa da Prata, cuja autoria é do deputado professor Wendel Mesquita. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja formulado
vote congratulações com a senhora Elizabeth Ugolini, município de Ibirité, pela dedicação, defesa dos direitos e assistência social de educação especial frente à APAE Ibirité. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O próximo requerimento nós recebemos também da deputada Ione Pinheiro. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a professora Maria do Carmo Coutinho de Moraes, pela dedicação, defesa dos direitos e assistência social da educação especial, frente à Associação Pestalozzi de Minas Gerais, Fazenda do Rosário, município de Ibirité. Sala das Comissões, 6 de novembro de 2024. Em votação para o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora, o próximo requerimento, também da deputada Ione Pinheiro. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para a entrega do voto de congratulações referentes ao RQC número 11.157/2024. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Nós temos aqui um novo requerimento, também da deputada Ione Pinheiro. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para a entrega do voto de congratulações do RQC 11.158/2024. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência ao doutor Paulo para apresentar um requerimento de minha autoria e do deputado Greco. Portanto, doutor Paulo, com a palavra. Com a palavra, o deputado doutor Maurício para apresentar o requerimento de sua autoria e do deputado Greco. Os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e ao Ministério dos Transportes em Brasília, pedido de providências para a revisão das regras de concessão de passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual em Minas Gerais. Deputado doutor Maurício do Novo e deputado Grego da Fundação do PMN. A justificação. O direito ao transporte digno e acessível é um dos pilares da inclusão social, especialmente para as pessoas com deficiência que enfrentam desafios adicionais para exercer sua cidadania e participar plenamente da vida social, econômica e cultural do país. No entanto, recebemos com grande preocupação a denúncia de negativa do Ministério dos Transportes e do Ministério dos Direitos Humanos quanto à concessão de passe livre no transporte coletivo interestadual para esta parcela da população. São inúmeros relatos de dificuldades exigida comprovação de renda, cadastro online e problemas com que não recebe BPC. Além de estar assegurado por diretrizes constitucionais, esse direito é um compromisso de nossa sociedade com a justiça e a equidade, especialmente nesse contexto, especialmente em um contexto onde a mobilidade é essencial para o acesso a serviços de saúde, educação, trabalho e outros direitos fundamentais. O passe livre se mostra, portanto, como um instrumento necessário para reduzir barreiras e garantir o acesso dessas pessoas. Lido o requerimento. Em votação, o requerimento. Em discussão.
Eu gostaria de fazer uma observação, apesar de eu ser autor, juntamente com o deputado Grego, desse requerimento. É o seguinte: esteve aqui na última reunião uma equipe de pessoas deficientes, 3 amputados com a perna mecânica, com a prótese, andando com apoio de andador, o outro com a muleta e o outro conseguindo andar só com aquela prótese. E eles nos disseram que não conseguem. Hoje, o passe livre, você não precisa mais de um documento escrito por associações de transporte ou do governo. É online, você faz o passe livre através da internet. Tem o mesmo valor, a lei é essa atualmente. Só que eles entram na internet, mas não conseguem. Eles me explicaram que geralmente é pela renda. A renda per capita da pessoa permitida é até R$500. Se a pessoa ganha R$510, não tem direito mais. Agora, quem recebe R$500, não dá para ficar viajando, pagando ônibus, pagando trem, pagando avião. Porque quem tem um passe livre, tem deficiência, tem direito à passagem de avião e a passagem para um acompanhante, inclusive. Agora, quem ganha R$510 já é proibido de receber o passe livre, porque a renda per capita ultrapassa R$500. Senão, se na família tem 2 salários mínimos e tem 4 membros da família, já passou de R$500. Então, não tem como. Então, essas pessoas estão sendo penalizadas. Como nós soubemos que nós, no Ministério dos Direitos Humanos, hoje a nossa colega, a colega Macaé Evaristo, hoje é a ministra dos Direitos Humanos. Então, nós solicitamos que, por isso nós encaminhamos esse requerimento, para que a Macaé, a ministra e outras pessoas do Ministério revejam esse posicionamento, porque a renda está muito baixa. R$500 renda per capita impossibilita a pessoa de ter o passe livre. Eu achei isso muito pouco. Então, não adianta passe livre. A pessoa está pegando ônibus para ir para outra cidade, não é para passear, não. A maioria das vezes é por saúde, para consulta médica, tratamento médico, especialmente no interior. Então, ela precisa de se locomover, precisa do ônibus interestadual, da passagem, no avião, o que seja. E hoje não é possível quem tem acima de R$500 de renda. É esse o nosso requerimento, que chega até a ministra Macaé, outras autoridades do governo federal, porque isso é federal, é lei federal, não precisa mais ter passe livre aqui em Minas Gerais. Antigamente era uma equipe do transporte que dava o passe livre. A cada 6 meses você ia lá retirar de novo a carteirinha do Sindipasse. E tem mais, você tinha que levar atestado do médico. E, às vezes, uma deficiência, uma amputação de perna é definitivo. Você leva o primeiro atestado, não precisa levar mais, isso é lei. Mas não, a cada 6 meses tinha que levar um novo atestado. A pessoa tinha dificuldade para conseguir o atestado com o médico, perdia tempo. E tinha dificuldade para obter a carteirinha. Agora é online, parece que facilitou, mas, na realidade, piorou, porque ninguém consegue mais, por causa dessa renda mínima acima de R$40, não pode. Então, essa discussão, essa colocação que eu gostaria de fazer com relação a esse requerimento nosso, meu e do Greco. Muito bem. Findada a discussão do deputado Greco. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer e reforçar as palavras ditas pelo deputado doutor Mauro Tramonte, porque a gente conhece a Macaé Evaristo, colega desta casa, pessoa extremamente comprometida com os direitos humanos, com as questões de cidadania, e isso pode ser uma inconsistência no sistema, isso pode ser uma pequena falha. E esse requerimento tem como objetivo principal fazer com que esses relatos que foram feitos na reunião anterior cheguem até a ministra Macaé Evaristo, para que ela certamente possa tomar, juntamente com a sua equipe, as providências necessárias para que os brasileiros de qualquer lugar do nosso Brasil varonil possam emitir de maneira online e digital essa carteira. Então, é muito importante esse passo, porque essa casa é a voz do povo, é a voz dos mineiros e a voz das mineiras. E registro que, para nós, Mauro Tramonte, é um orgulho ter você na nossa comissão, você engrandece e venha mais vezes, porque você faz toda a diferença. Muito obrigado. Muito bem. Após a fala do deputado Grego, doutor Maurício,
O requerimento está em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Dr. Maurício, presidente desta comissão. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu também quero aproveitar aqui a deixa do Grego e agradecer a presença do nosso digníssimo, importantíssimo deputado Mauro Tramonte. Mauro Tramonte tem nas mãos dele uma televisão que tem o acesso ao povo com facilidade. Deputado, sugiro que, eventualmente, o senhor faça algumas dessas colocações. As pessoas que têm a deficiência, especialmente definitiva, no caso de um amputado, que tem mais facilidade nesse passe livre. Tá certo? Muito obrigado, Mauro Tramonte. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.